Muito bem, então, uma grande alegria podermos dar início a esta primeira aula do curso sobre o Evangelho segundo São João Apóstolo. Nós vamos, em um primeiro momento, comentar alguns trechos do nosso plano de ensino. Texto esse que foi enviado a vocês pelo WhatsApp, texto este que também está no nosso drive do Mosteiro de São Bento. Para quem depois ainda não tem o acesso, nós poderemos fornecer o link, tá bem? Aqui no nosso plano de ensino, eu gostaria de comentar com vocês brevemente a nossa ementa, os nossos objetivos e a nossa referência bibliográfica básica e complementar, né? Na nossa ementa, lá está dito: este curso pretende estudar cada um dos 21 capítulos do Evangelho segundo o apóstolo São João, sempre com fundamento na tradição apostólica e no magistério da Igreja. Buscaremos estudar os textos sagrados deste Evangelho, extraindo os sentidos literal, alegórico, moral e anagógico. Para tanto, vamos usar os comentários de Santo Agostinho a este livro bíblico, né? Então, o nosso objetivo principal durante este curso será justamente estudar cada um dos 21 capítulos que compõem esta obra, este livro das Sagradas Escrituras, o Evangelho segundo São João Apóstolo. E nós vamos recorrer aos comentários de Santo Agostinho de Hipona, um santo doutor da Igreja, um dos padres da Igreja do século V, que comentou capítulo a capítulo, trecho a trecho deste texto sagrado. Nós temos aqui, na sequência, 4 objetivos para o nosso curso. O primeiro deles é ler e analisar com certa profundidade os 21 capítulos que compõem o Evangelho de São João. Então, esse é o primeiro objetivo. Nós vamos, em aula, ler e analisar o texto na íntegra de cada um dos capítulos deste Evangelho. Alguns capítulos vamos nos deter um pouco mais, outros capítulos, porque o conteúdo é um tanto mais simples, vamos passar por eles de uma maneira um tanto mais rápida. O segundo objetivo é estudar o texto sagrado, extraindo os sentidos literal e espiritual neles contidos, à luz do magistério da Igreja. Então, nós vamos buscar entender o sentido literal, o que o texto está dizendo. Nós vamos buscar também, por detrás da letra, o espírito, o sentido espiritual do texto. Terceiro objetivo: refletir sobre o conteúdo dogmático encontrado neste livro bíblico e interpretá-lo em conjunto com os outros textos das Sagradas Escrituras que possam iluminar sua compreensão. Então, nós vamos interpretar os textos do Evangelho de São João, primeiro, dentro e em comunhão com o magistério e a tradição da Igreja, e nós vamos também iluminar os textos do Evangelho com outros textos das Sagradas Escrituras que possam esclarecê-lo de maneira melhor e mais profunda. Terceiro objetivo, esse nós já dissemos, né? Quarto objetivo, fazer uso dos comentários bíblicos a este Evangelho, escritos por Santo Agostinho de Hipona, a fim de aprofundar nossa compreensão do texto sagrado, né? Então, nós vamos, para servir de auxílio à nossa interpretação dos textos sagrados, vamos recorrer aos comentários de Santo Agostinho a este Evangelho. Pois bem, posto isto, vamos agora para a página 2 do nosso plano de ensino. Eu vou comentar brevemente os livros que nós teremos como referências para todo o nosso curso. Então, aqui nós temos, na página 2 do plano de ensino, a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Como referências bibliográficas básicas, nós temos 2 livros. O primeiro deles é a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, cuja tradução foi feita pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É este livro aqui. Esta Bíblia, ela vai servir de referência para citações que nós vamos fazer ao longo do curso deste Evangelho de São João. Aqui nós temos uma boa tradução, talvez não seja a melhor, mas uma boa tradução,
que precisa ser esclarecida aqui e acolá, por isso nós vamos também utilizar não só do texto original, mas de outras Bíblias. O segundo livro que está na bibliografia básica é justamente o livro de Santo Agostinho, o comentário ao Evangelho de São João e ao Apocalipse de São João. É este livro aqui, que em português, aqui no Brasil, foi publicado pela editora Cultoro. Nós encontramos esse livro com bastante facilidade para adquirir. Este é o tomo 1, essa coleção contém 3 tomos. O tomo 1 e 2 são os comentários de Santo Agostinho ao Evangelho de São João, e o tomo 3 são os comentários de Santo Agostinho ao Apocalipse de São João. Na verdade, este livro ele condensa diversos escritos de Santo Agostinho, ora de homilias, ora de textos, de comentários mesmo. Este livro, então, condensa todos estes textos de Santo Agostinho numa sequência lógica, de tal forma que nós encontramos ali explicações de cada um dos capítulos do Evangelho de São João na sequência. Na nossa bibliografia complementar, nós temos outros livros importantes que eu gostaria aqui de comentar e de apontar para vocês. O primeiro livro na bibliografia complementar é a Bíblia de Navarra. Nós vamos usar ao longo do nosso curso diversas citações do volume 1 da Bíblia de Navarra, que contém os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em português, este é o português de Portugal, em português nós temos apenas o Novo Testamento da Bíblia de Navarra. O volume 1 é justamente os Evangelhos, contém os Evangelhos. O volume 2 contém as cartas de Paulo, e o volume 3 as outras cartas do Novo Testamento e o Apocalipse. Esta Bíblia ela foi traduzida e contém diversas notas de rodapé que foram produzidas pela Universidade de Navarra, na Espanha. Então, a tradução original está em espanhol. Foi feita uma tradução do Novo Testamento para o português, mas nós ainda não temos o Antigo Testamento. E é uma Bíblia muito interessante porque as notas de rodapé são densas e explicam versículo a versículo, além de que esta Bíblia nos traz o texto em latim e a tradução para o português, portanto é uma Bíblia bilíngue. Nós temos a Vulgata e o texto em português. Nós vamos usá-la por diversas vezes no nosso curso. O segundo livro que está aí na bibliografia complementar é justamente a Bíblia Vulgata, a tradução de São Jerônimo, que é este livro aqui, a Bíblia Vulgata. Então aqui nós temos toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, em latim. Nós sabemos que os textos originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Os textos originais do Novo Testamento, em sua maioria, foram escritos em grego. E São Jerônimo, no século V, traduz então do hebraico e do grego para o latim, a língua do povo, por isso ela ficou conhecida como a Bíblia Vulgata. Esse texto nós o temos na íntegra no nosso Drive. A Bíblia Vulgata nós podemos encontrá-la no Drive do Mosteiro de São Bento. Depois nós temos o terceiro livro da bibliografia complementar, o Novo Testamento grego, que é este livro aqui. Então aqui nós temos todo o Novo Testamento em grego. Os Evangelhos, as cartas, o Apocalipse, os Atos dos Apóstolos, todos no texto original, em sua maioria. Nós vamos utilizar tanto a Bíblia grega, o Evangelho de São João em grego, quanto também as referências em latim, quando nós quisermos estudar de uma maneira mais profunda o seu sentido, tanto literal quanto alegórico. Depois nós temos alguns dicionários de referência, o dicionário do grego do Novo Testamento, do professor Carlo Rusconi, é este livro aqui. Então este é um dicionário que contém as palavras gregas que foram usadas no Novo Testamento e o sentido que os textos sagrados do Novo Testamento
deram a elas. Né? Então é um dicionário bíblico do Novo Testamento, muito interessante para nós que vamos estudar o Evangelho de São João. Na sequência nós temos o dicionário do professor Henrique Muraco, que é um dicionário latino-português. O livro do professor Henrique Muraco é o livro da gramática grega, né? Esse eu não trouxe hoje, mas quem tiver interesse de estudar um pouco mais a fundo a gramática grega, poderá recorrer a ele. Mas o segundo dicionário que nós vamos usar no nosso curso é este, do professor Ernesto Faria, agora sim, o Dicionário Escolar Latino-Português. Ele é bem grande, é um livro difícil de encontrar. O dicionário do grego do Novo Testamento é fácil de encontrar, mas este está esgotado, nós o achamos em sebo. É um dicionário muito interessante, muito completo, que contém praticamente todas as palavras latinas e sua tradução para o português. Quando utilizarmos a Vulgata, nós vamos recorrer muitas vezes a este dicionário. Né? Muito bem. Depois nós temos aqui, nas nossas referências, um livro do Scott Hahn e de Curtis Smith, o Evangelho de São João, os Cadernos de Estudo Bíblico, que é este livro aqui, publicado no Brasil pela editora Eclésia. Estes autores têm diversos livros de estudos bíblicos aos Evangelhos e às cartas do Novo Testamento, e agora começaram a sair também alguns textos do Antigo Testamento. Nós iremos usar, vez ou outra, este texto do Evangelho de São João. Né? Então, o Evangelho de São João, Cadernos de Estudo Bíblico. Depois nós temos como referência o Denzinger. O Denzinger é um compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral, quando nós precisamos recorrer à posição do magistério da Igreja diante da doutrina. Vamos fazer uso do Denzinger. Faremos uso também, quando for necessário, dos catecismos, o Catecismo da Igreja Católica, promulgado no Pontificado de São João Paulo II, já com certeza conhecido de todos nós, mas também utilizaremos o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, quando se fizer necessário, e utilizaremos também o Catecismo Maior de São Pio X, quando nós precisarmos. Então temos aqui os principais textos que nós iremos usar ao longo do nosso curso. Eu citei até agora duas Bíblias, a Bíblia cuja tradução é da CNBB e a Bíblia de Navarra, mas também outras Bíblias que contêm uma tradução boa, é a Bíblia de Jerusalém, né? E também a Bíblia do Peregrino. Estas Bíblias contêm traduções boas, não são excelentes, né? Não são perfeitas. Né? Tanto a Bíblia da CNBB, quanto a Bíblia de Jerusalém, quanto a Bíblia do Peregrino precisam de maiores esclarecimentos, maiores estudos, para que nós possamos realizar uma boa interpretação. Dentre elas, a melhor tradução é a Bíblia de Navarra. Não é? Em alguns trechos, a Bíblia da CNBB ganha da Bíblia de Navarra, né? Mas, em geral, a Bíblia de Navarra traz uma tradução mais fiel aos originais. É por isso que, neste curso, nós vamos buscar uma interpretação do Evangelho de São João recorrendo aos textos originais. Quer o texto original dos códices gregos, quer o texto da Vulgata de São Jerônimo. Né? Nós o faremos ao longo deste curso. Pois bem, posto isto então, nós vamos, a partir de agora, iniciar nossa introdução ao curso do Evangelho segundo São João Apóstolo. Né? Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma pequena introdução aos nossos estudos. Nós vamos dividir essa introdução em 3 partes. Né? Se nós queremos estudar o Evangelho de São João, nós precisamos antes entender o que são as Sagradas Escrituras. E se nós queremos entender o que são as Sagradas Escrituras, nós precisamos entender antes disso
os 3 pilares que sustentam a Igreja Católica, né? Portanto, aqui nós já temos a sequência dessas 3 partes da introdução. Primeiro vamos falar sobre os 3 pilares da Igreja Católica. Nós vamos, na sequência, falar sobre o que são as Sagradas Escrituras. E, no terceiro momento, faremos uma análise geral do Evangelho de São João. Pois bem, então, adentrando ao primeiro momento, nós devemos nos perguntar, já no início, quais são os 3 pilares que sustentam a Igreja Católica, Apostólica, Romana, né? A única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diga-se de passagem. Os 3 pilares sem os quais não há Igreja. Quais são eles? A Sagrada Tradição Apostólica, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério da Igreja. Estes 3 pilares sustentam a Igreja Católica e sem eles, sem um deles, não há Igreja. Por isso são muito importantes e é sobre esses 3 pilares que o Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, nos fala com grande propriedade. Ora, nos 2 primeiros pilares citados, nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição Apostólica, nesses 2 pilares nós temos as 2 fontes da chamada revelação divina. Então, a Igreja Católica extrai a revelação divina tanto das Sagradas Escrituras quanto da tradição apostólica. São as 2 fontes da revelação divina. Ora, o que é revelação divina? Nós poderíamos resumir de uma maneira muito concreta e densa, dizendo que a revelação divina contém todas as verdades de fé reveladas por Deus ao longo da história da salvação, e Deus tem como objetivo a nossa salvação com ela. Então a revelação divina pode ser resumida e definida dessa forma. O que é a revelação divina? As verdades de fé que Deus deu a conhecer. Então Deus tomou a iniciativa de revelar-se. Na revelação divina nós temos então todas as verdades de fé que Deus deu a conhecer a todos nós ao longo da história de salvação universal, que culmina na encarnação do Verbo, na pessoa de Jesus Cristo. E Deus tem como objetivo nos dar a conhecer essas verdades de fé. O objetivo de Deus é conduzir-nos por um caminho de salvação. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz com todas as letras, que do conhecimento da verdade depende a nossa salvação. Então Deus nos dá a conhecer coisas úteis. Úteis para quê? Úteis para a nossa eterna salvação. Úteis para que nós nos convertamos e trilhemos o caminho da santidade a fim de entrarmos no céu, sejamos salvos. Aqui a salvação é a salvação eterna, a salvação que nos fará estar com Deus, em comunhão com os santos anjos e santos homens, na visão beatífica. Então, em resumo, dessa maneira nós poderíamos definir o que é a revelação divina. Ora, Deus então se revelou, tomou a iniciativa de dar-se a conhecer. Por quê? Porque o homem e a mulher haviam perdido a ciência infusa no paraíso quando cometeram o pecado de origem, ou o pecado original. Ora, se nós lermos o Gênesis, vamos ver Deus criar Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher no estado de graça santificante, ou seja, em comunhão consigo, e Deus também lhes deu a graça preternatural, que, dentre outras coisas, continha a ciência infusa, ou seja, todas as verdades sobre Deus, todas as verdades reveladas por Deus ao longo da história da salvação,
e que nós hoje só conhecemos com a mediação da revelação divina, Adão e Eva conheciam todas estas mesmas verdades de fé, mas por via de ciência infusa. Então, quando Deus criou o homem e a mulher no paraíso, os criou em graça santificante e os criou com graça preternatural. Uma destas graças preternaturais é a ciência infusa, ou seja, Deus infundiu, trocando em miúdos, não é? Deus como que introduziu o conhecimento na mente de Adão e Eva, iluminou sua inteligência, dando-lhes a conhecer todas as verdades de fé que nós hoje só conhecemos mediante a revelação divina. Mas Adão e Eva pecaram contra Deus. Pecaram primeiro por soberba, depois por desobediência, e o seu pecado, que foi um pecado mortal, e por ser o primeiro pecado, é o pecado de origem, este pecado contra Deus fez com que Adão e Eva perdessem a graça santificante e a graça preternatural, perderam ciência infusa, e porque viraram as costas para Deus e se voltaram para os bens materiais, mutáveis e sensíveis, se esqueceram de Deus. A tal ponto que, ao longo da história, o homem que não somente abandonou a Deus, se esqueceu também de Deus. E Deus então precisa intervir na história da salvação, a fim de conduzir-nos a retornar à comunhão consigo. É isso que Deus faz ao longo da história da salvação, chamando Abraão, Moisés, os profetas, até culminar na pessoa de Jesus Cristo. Então, é com a mediação da revelação divina que nós conhecemos essas verdades de fé, que em Adão e Eva tínhamos perdido. E Deus se revela, e Deus revela as verdades que nos são necessárias para a nossa eterna salvação ao longo da história de salvação universal. Que, segundo Santo Agostinho, começaria com a própria criação, culminaria com Cristo Jesus. Em Cristo, Deus já disse tudo o que nos é necessário para a nossa salvação. A tal ponto de que, vai dizer São João da Cruz, nenhuma outra palavra Deus tem a dizer-nos senão o Verbo eterno. Não é? Porque a palavra de Deus não é apenas um livro. A palavra de Deus é muito mais do que isso. A palavra de Deus é uma pessoa, o Verbo encarnado, Cristo Jesus. Não é? E a história de salvação universal continua com a Igreja até hoje. Pois bem, sobre a revelação divina, um documento muito importante do magistério da Igreja é a Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, Dei Verbum. E nesta Constituição Dogmática, no parágrafo 2, o magistério da Igreja nos ensina o seguinte sobre a revelação divina. Diz o texto: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio do Cristo, Verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, quer dizer, Deus, em sua sabedoria e bondade, tomou a iniciativa de se revelar, de tornar-se conhecido pelos homens, a fim de que, tendo como objetivo, nos tornar participantes de sua vida divina, ou seja, nos salvar. Mediante esta revelação, portanto, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos e com eles se entretém, para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Este plano de revelação se concretiza através de acontecimentos e palavras intimamente conexos entre si, de forma que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram os ensinamentos e as realidades significadas pelas palavras. Então, quer dizer, Deus tomou a iniciativa de se revelar, de nos dar a conhecer as verdades necessárias para a nossa eterna salvação, porque nos ama, porque quer que nós participemos da vida divina, porque quer que nós sejamos salvos.
Portanto, a Igreja Católica extrai as verdades reveladas, a Igreja Católica extrai o conteúdo da revelação divina, ou seja, o depositum fidei, tanto das Sagradas Escrituras, como também da tradição apostólica. São as duas fontes da revelação divina. Sagrada tradição, que contém verdades de fé transmitidas oralmente ao longo da história. Sagradas Escrituras, que contém as verdades de fé que foram postas por escrito. Apenas nós católicos ficamos com essas duas fontes da revelação divina. Os protestantes todos rejeitam a tradição apostólica e ficam apenas com a Escritura. Pois bem, ora, nós temos então o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que foi plenificada por Cristo Jesus. Em Cristo, Deus nos deu a conhecer tudo o que nos era necessário para a eterna salvação. Aqui caberia uma pergunta teológica, não é? Deus já nos deu a conhecer tudo a respeito de si mesmo? Não, não é? Nós só conheceremos a Deus em sua essência no céu por ocasião da visão beatífica. Enquanto peregrinamos nesta vida terrena, nós temos acesso à revelação divina, Escritura, tradição, através da qual, mediante a qual Deus nos deu a conhecer tudo o que nos era necessário para alcançarmos a salvação, auxiliados pela graça de Deus. Ora, a revelação divina, então, que encontra a sua plenitude em Cristo, foi entregue aos apóstolos, entregue à igreja. Mas ela precisava ser transmitida de geração em geração ao longo dos séculos. De que maneira acontece a transmissão da revelação divina? A mesma constituição dogmática Dei Verbum, no parágrafo 7, nos ensina exatamente como isso aconteceu. Diz o texto: Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Então, é da vontade de Deus que o depositum fidei, a revelação divina, essas verdades de fé que Ele nos deu a conhecer, não apenas sejam guardadas pela igreja, mas sejam também transmitidas de geração em geração ao longo dos séculos. Por isto, o Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Então, a revelação divina, plenificada por Cristo, foi confiada aos apóstolos, para que eles transmitissem estas verdades de fé pela pregação apostólica. Então, duas coisas aqui. Primeira delas, Cristo institui não somente o sacramento da ordem, os apóstolos, mas Cristo também ordena que exista aquilo que chamamos de sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Ora, Cristo ordenou os 12 apóstolos, conferindo-lhes o munus sacerdotal em plenitude, ou seja, são os primeiros bispos, Simão Pedro, o primeiro Papa. Estes ordenaram a outros, conferindo-lhes o munus apostólico, que ordenaram a outros ao longo dos séculos, de tal forma que este munus apostólico, este poder, foi sendo transmitido de Cristo aos apóstolos, apóstolos a outros bispos, de bispos para outros bispos, até os dias de hoje, de um Papa para outro Papa, de tal forma que nós temos uma tradição apostólica, uma sucessão apostólica ininterrupta. Então, nessa sucessão apostólica se transmite o munus, o poder sacerdotal para ministrar os sacramentos, por exemplo, mas também, segunda coisa,
Com esta sucessão apostólica, nós temos a tradição apostólica, as verdades de fé que não foram postas por escrito, foram transmitidas oralmente, elas chegam até nós. É isso que nós chamamos de tradição apostólica. São as verdades de fé reveladas por Deus e, sobretudo, por meio de Cristo, necessárias à nossa eterna salvação, que não foram postas por escrito, foram transmitidas oralmente até os nossos dias. E cabe ao magistério da Igreja interpretar corretamente o conteúdo revelado por Deus nas Escrituras e na tradição e nos ensinar a sã doutrina da fé. Os 3 pilares da Igreja: tradição, Escritura e magistério. Aliás, ao longo da história, é assim que eles foram acontecendo. Primeiro nós temos a tradição apostólica, depois nós temos as Sagradas Escrituras, que foram escritas pela Igreja, e depois nós temos o magistério da Igreja, responsável por interpretar corretamente Escritura e tradição e nos ensinar. Portanto, a revelação divina, ela foi transmitida dessas 2 maneiras, dessas 2 formas. Oralmente, pela tradição apostólica, por escrito, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. O Catecismo da Igreja Católica vai nos falar sobre isso, principalmente no parágrafo 76 e no parágrafo 81 da primeira parte do Catecismo. Né? Aqui justamente explica a profissão de fé. Né? Então, no parágrafo 76, nós temos um fundamento de um texto do Magistério da Igreja que nos ensina exatamente isso. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez de 2 maneiras. Primeiro, oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, certas coisas, certas verdades, os apóstolos receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo. Ora, certas coisas, certas verdades, nós nem conseguimos colocá-las por escrito. Por isso nós temos a sucessão apostólica, na qual encontramos a tradição apostólica. Ou seja, verdades de fé transmitidas oralmente. No parágrafo 81, o mesmo Catecismo explica ainda, mais uma vez, sobre a tradição apostólica e diz: quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Portanto, Sagrada Tradição Apostólica, fonte da revelação divina. Uma das fontes da revelação divina. Uma das maneiras pelas quais o conteúdo da revelação foi transmitido para as gerações futuras ao longo dos séculos. A segunda fonte da revelação divina e a segunda maneira como ela foi transmitida às gerações posteriores é a Bíblia. Então a transmissão do Evangelho foi feita por escrito, diz o texto do parágrafo 76 do Catecismo, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. A Sagrada Escritura, diz o parágrafo 81, é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Então, a segunda maneira de transmitir as verdades reveladas por Deus foi por escrito, através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. De tal forma que essas verdades reveladas chegaram até nós. Mas veja, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, estão verdades de fé que completam as verdades de fé que podem ser extraídas da tradição apostólica e vice-versa. As verdades de fé que estão na tradição apostólica são completadas pelas Sagradas Escrituras. Nós temos 2 fontes, nós que somos católicos,
Temos duas fontes nas quais nós vamos buscar as verdades reveladas por Deus, e não apenas as Escrituras. Não é? Por fim, nós temos o terceiro pilar da Igreja, o magistério, e o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 85, diz o que é o magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, quem é o magistério da Igreja? O Santo Padre, o Papa, reunido com o colégio apostólico, todos os seus bispos. Este é o magistério da Igreja, a quem Cristo confiou a revelação, quer nas Escrituras, quer na tradição, e a quem Cristo confiou o encargo de nos ensinar as verdades necessárias para a nossa eterna salvação. Temos, então, os três pilares da Igreja. Esta é a primeira parte da nossa introdução. Em resumo, o que vimos até aqui? Vimos que a Igreja Católica tem três fundamentos: a Sagrada Tradição Apostólica, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério. Vimos que dos dois primeiros fundamentos, a Igreja extrai a revelação divina. Ou seja, da tradição apostólica e das Escrituras, a Igreja extrai as verdades necessárias para a nossa eterna salvação, verdades de fé, reveladas por Deus ao longo da história de salvação universal. É isso que nós chamamos de revelação divina. Pois bem, posto isto, passemos agora para a segunda parte de nossa introdução. E agora, em um segundo momento, vamos olhar de maneira mais próxima e atenta para o que são as Sagradas Escrituras. Quem quiser, poderá ler o artigo 3 desta primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica, o artigo 3 do Catecismo, que versa justamente sobre a Sagrada Escritura, começa no parágrafo 101. E aqui nesse texto, do parágrafo 101 e nos seguintes, nós teremos um conteúdo muito importante para entendermos o que são as Sagradas Escrituras. Se queremos entender o Evangelho de São João, precisamos dar um passo atrás e entender primeiro o que são as Sagradas Escrituras. Ora, vamos lá então. Vamos apontar aqui alguns tópicos importantes. O primeiro deles: pelas Sagradas Escrituras nos fala o único Verbo eterno de Deus, ou a única palavra do Pai, de Deus Pai. É por isso que aqui nós já podemos distinguir o que é a palavra de Deus e o que é a Bíblia. Palavra e Bíblia são coisas diferentes. A palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo Jesus, o Verbo eterno do Pai, o Verbo que o Pai pronunciou na eternidade. Verbo este por meio do qual Deus se revela a nós ao longo de toda a história de salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo. Então, palavra é distinta, é algo diferente de Bíblia. A palavra de Deus é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que também nos ensina a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano I, Dei Filhos, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbo, e também a exortação apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini. Cristo é a palavra eterna do Pai, e nesse sentido a palavra de Deus precede a Igreja. Por quê? Ora, porque a palavra, o Verbo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus,
coeterno ao Pai e ao Espírito Santo. E nesse sentido, é claro, o verbo, a palavra, precede, é anterior à igreja. Algo distinto é a Bíblia. A Bíblia contém os livros que puseram por escrito diversos relatos da história da salvação, que puseram por escrito diversos ensinamentos, nos quais nós encontramos verdades reveladas por Deus. Então, a Bíblia é o conjunto dos livros, uma maneira pela qual nós encontramos e é transmitida as verdades reveladas por Deus. São transmitidas as verdades reveladas por Deus. E nesse sentido, a Bíblia, enquanto livro, ela procede da igreja. A Bíblia não caiu do céu, já totalmente pronta. Não. A Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. A Bíblia, portanto, foi escrita pela igreja. Qual igreja? A única que existia. A Igreja Católica Apostólica Romana. Aquela igreja que Cristo fundou quando disse a Pedro: Tu és Pedro, tu és Petrus, tu és rocha, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Olha que igreja é essa? Que contém uma sucessão apostólica ininterrupta, desde Pedro até Francisco. Que contém uma tradição apostólica ininterrupta, que transmite as verdades reveladas por Deus oralmente. Que igreja é essa, senão a única igreja fundada por Nosso Senhor, a Igreja Católica Apostólica Romana? Pois bem, então palavra é algo distinto de Bíblia. A Bíblia, portanto, são os livros que a igreja redigiu e que a igreja separou, escolhendo-os como canônicos. Os textos contidos nas Sagradas Escrituras são chamados de textos canônicos. O que isso significa? A palavra cânon significa lista. São os livros listados, são os livros escolhidos pela igreja como sendo os revelados por Deus. E a igreja, então, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, separou os livros canônicos dos livros apócrifos, que contêm diversos relatos fantasiosos, e a igreja não os reconhece como livros inspirados ou revelados por Deus e os retirou do cânon da Bíblia. Quem faz isso senão a igreja? Portanto, a Igreja Católica, primeiro, escreve. A Bíblia surge da tradição apostólica. Então a igreja é quem escreve os textos sagrados e a igreja escolhe. A igreja separa a lista dos textos inspirados, revelados por Deus, e os separa, então, os agrupa em Antigo e Novo Testamento. É nesse sentido que a Bíblia procede da igreja. Uma prova muito interessante disso é o texto contido na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 3. O que a Sagrada Escritura nos diz aqui? O que o apóstolo nos ensina nesse texto de 1 Coríntios 15, de 1 a 3? O texto diz o seguinte: Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Ora, mas espera lá. A primeira carta aos Coríntios foi, cronologicamente, o terceiro escrito a ser realizado no Novo Testamento. Os estudiosos, os biblistas e os exegetas nos ensinam que a primeira carta aos Coríntios foi escrita por volta do ano 54 depois de Cristo. É, cronologicamente, o terceiro texto a ser escrito do Novo Testamento. O primeiro evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, vai ser escrito por volta do ano 65 ao ano 70. Ou seja, mais de 10 anos depois que São Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. E olha o que ele está dizendo aqui: Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes.
Mas espera lá, Paulo então anunciou o Evangelho sem ter na mão um livro, sem ter na mão um texto do Evangelho, porque só vai ser escrito o primeiro Evangelho, que é o de São Marcos, 10 anos depois, mais de 10 anos depois. Né? São Paulo está dizendo que anunciou o Evangelho, né? Lembrai-vos do Evangelho que vos anunciei e que recebestes. O Evangelho então era transmitido na igreja da era apostólica oralmente. São Paulo está atestando aqui, e aqui nós temos uma prova eloquente de que primeiro surgiu a tradição apostólica. Ou seja, as verdades do Evangelho, as verdades de fé foram transmitidas pela pregação, oralmente. Então, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos. Então, pelo Evangelho que nós recebemos da tradição apostólica, nós somos salvos. Porque neles, no Evangelho, nos Evangelhos que depois foram escritos, encontramos as verdades necessárias para a nossa eterna salvação. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal como ele vos foi anunciado, a menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo recebi, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Outra coisa interessante aqui, veja a tradição apostólica. De fato, Paulo dizendo, de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi. Então, Paulo recebeu o anúncio do Evangelho. De quem? Dos apóstolos. E Paulo está anunciando agora o Evangelho a outros, comunicando-lhes verdades necessárias à eterna salvação. De fato, eu vos transmiti o que antes de tudo eu mesmo recebi, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas? Porque até o momento, até o ano de 54 depois de Cristo, nós só temos 3 textos, 3 cartas do Novo Testamento. Que Escritura é essa? Não é a Bíblia completa. Essas Escrituras são os livros do Antigo Testamento. Então, é no Antigo Testamento, são nestas Escrituras, no Antigo Testamento, que nós encontramos os textos que preparavam a vinda do Messias e que profetizavam acerca dele, que ele morreria para nos salvar dos nossos pecados. Esse é um texto clássico e eloquente que nos aponta e que prova então que primeiro surgiu a tradição apostólica, que o Evangelho foi comunicado oralmente pela pregação e somente depois foi escrito. Mas ainda um texto importante que nos ensina que o Verbo de Deus fala por meio de todas as Escrituras é o texto que está no parágrafo 102 e 103 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressa por inteiro. E aqui o Catecismo da Igreja cita Santo Agostinho, as narrações dos Salmos 103, 4, no qual Santo Agostinho diz o seguinte: lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo Verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então quer dizer, por meio de todos os 73 livros que a Bíblia Católica contém, por meio de toda a Sagrada Escritura, um único Verbo nos fala, que é o Verbo de Deus, ou seja, por meio das Sagradas Escrituras, Deus nos fala. Por meio de toda ela, um único Verbo é pronunciado, o Verbo eterno de Deus que se fez carne, Cristo Jesus, nosso Senhor. Por este motivo, a Igreja Católica sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Então veja, a Igreja Católica aqui venera
o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, a Igreja venera da mesma forma o Verbo eterno de Deus que se revela por meio das Sagradas Escrituras. É por isso que em cada missa, lembrando que a missa é a maior ação da Igreja, em cada missa, em cada celebração eucarística, nós temos a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Pela liturgia da palavra, nós nos encontramos com o Verbo que nos fala. Pela liturgia eucarística, nós nos encontramos com o Verbo que se fez carne, que entregou sua vida por nós na cruz e que agora nos dá seu corpo e sangue em alimento. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da Palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então, sobre as Sagradas Escrituras, o primeiro tópico. Por meio dela, por meio da Bíblia, o único Verbo nos fala. O segundo tópico, ainda dentro da segunda parte da nossa introdução. O segundo tópico, nós vamos nos colocar agora diante da seguinte pergunta: quem é o autor das Sagradas Escrituras? O autor da Bíblia é Deus. Mas nós falávamos há pouco que a Bíblia não caiu do céu pronta. Como é que então Deus pode ser o autor da Bíblia? O autor dos textos bíblicos não seriam homens? Como é que nós respondemos a essa pergunta teológica? É Deus o autor das Sagradas Escrituras? Sim. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. É isso que nos ensina o Catecismo da Igreja no parágrafo 105. E diz com todas as letras, não é? Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Então veja, vamos entender isso. As Sagradas Escrituras, todos os textos nelas contidos, todos os textos contidos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, foram escritos por homens. E nós chamamos estes homens, em teologia, de agiógrafos. Os agiógrafos são os autores sagrados. Estes autores sagrados foram escolhidos por Deus, e Deus deu a eles um carisma, um dom particular, um dom especial, o carisma de inspiração. É isso que na sequência o próprio Catecismo vai nos ensinar. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. É o parágrafo 106. Se Deus, pela moção do Espírito Santo, deu a estes autores sagrados um carisma, o carisma da inspiração, isso significa que o agiógrafo, o autor sagrado, pôs por escrito o que o mesmo Deus quis que ele escrevesse, a fim de que as Escrituras, os textos sagrados, fossem uma mediação, para que Deus revelasse as verdades que nos são necessárias para a salvação. Portanto, sim, Deus é o autor das Sagradas Escrituras. E mais do que isso, diz o parágrafo 107 do Catecismo, os livros inspirados ensinam a verdade. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, além de Deus ser o autor das Sagradas Escrituras, porque Deus, por meio do autor sagrado, disse e revelou tudo aquilo que quis, as Sagradas Escrituras nos ensinam fielmente e sem erro a verdade. Porque Deus não pode e não quer nos enganar. Pelo contrário, Deus quer a nossa eterna salvação. Por isso, na Bíblia, os textos sagrados sempre nos transmitem a verdade. Mas é por isso que ela precisa ser bem interpretada, corretamente entendida. Daí que
nós apontamos agora um terceiro tópico dentro da segunda parte da nossa introdução. Um terceiro tópico sobre as Sagradas Escrituras é o seguinte: a Igreja nos ensina alguns critérios necessários para uma interpretação correta dos textos sagrados. Esses critérios estão também aqui no Catecismo, do parágrafo 112 ao parágrafo 114, e são 3. Então a Igreja nos ensina 3 critérios para interpretarmos corretamente a Bíblia. O primeiro deles: devemos prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Então, se nós queremos entender a Bíblia, se nós queremos entender as Sagradas Escrituras, nós precisamos prestar atenção ao conteúdo do texto e nós precisamos confrontar o conteúdo do texto com toda a Bíblia. Nós não podemos ler um trecho aqui e interpretá-lo apenas com base nele mesmo. Nós precisamos interpretá-lo comparando e em conexão direta com todos os outros textos das Sagradas Escrituras. E de modo particular o Antigo Testamento. Para entender o Antigo Testamento nós precisamos do Novo. E o Novo Testamento encontra bons esclarecimentos no Antigo. Então os textos das Sagradas Escrituras se comunicam e se iluminam para que possamos compreendê-los completamente. Então existe uma unidade da Escritura inteira. É o primeiro critério. O segundo critério é ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Ou seja, nós não podemos tomar as Sagradas Escrituras e fazer uma interpretação pessoal a partir de si mesmo, porque isso com certeza não vai dar certo. Sairão interpretações erradas da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Nós devemos ler e interpretar a Bíblia, a Escritura, dentro da tradição viva da Igreja inteira. É o parágrafo 113 do Catecismo. Isto porque, lembremos, que vimos na primeira parte da nossa introdução, a Igreja Católica extrai a revelação divina de 2 fontes, Escritura e tradição. Então, além de nós entendermos um capítulo, um livro da Bíblia em conexão com toda a Bíblia, com todos os outros textos, nós devemos ler e entender, interpretar aquele trecho em comunhão com a tradição apostólica, com a tradição viva da Igreja, a fim de que nossa interpretação seja correta. Ou seja, precisamos ler e interpretar a Bíblia não fora da Igreja, mas dentro dela, em comunhão com os apóstolos, com os bispos, com os santos padres, com os padres da Igreja, com a teologia viva da Igreja. E um terceiro critério, por fim, está no parágrafo 114. Nós precisamos estar atentos à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, as verdades de fé não se contradizem. A revelação divina não se contradiz. Existe uma coesão, porque Deus não se contradiz. Deus é eterno, imaterial, imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Deus não se engana nem engana a ninguém, porque Deus ama. Portanto, as verdades reveladas por Deus, elas contêm uma profunda coesão, coerência. Elas não são contraditórias. Por isso nós precisamos buscar a analogia da fé. Quando um texto sagrado, no sentido literal, expressa algo que parece contradizer um ao outro, nós precisamos descer ao sentido espiritual do texto. E então nós veremos que todos os livros da Bíblia, todas as verdades de fé que podemos extrair deles, estão conectadas e se completam. Muito bem. Ainda na segunda parte da nossa introdução, apontemos agora um quarto tópico para entendermos as Sagradas Escrituras. Falemos agora sobre os
sentidos da Bíblia. Quais são os sentidos da Escritura? Veja, quando nós lemos um texto sagrado, quando nós lemos um capítulo, um livro da Bíblia, nós precisamos estar atentos a dois sentidos. Nós temos o sentido literal e o sentido espiritual do texto. É isso que o Catecismo está ensinando aqui, dentre os parágrafos 115 a 117. O Catecismo diz: o sentido literal é o significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Omni sensus fundantur super literium. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Então, um primeiro sentido do texto sagrado é o sentido literal, o que o texto de fato quer expressar basicamente, concretamente, diretamente. É aquilo que se entende numa primeira leitura. Todavia, quando nós começamos a ler o texto sagrado e a rezar, quando nós começamos a ler o texto sagrado e a compará-lo com outros textos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, quando nós lemos o texto sagrado e começamos a compará-lo com as verdades de fé que nos chegaram via tradição apostólica e aquilo que o magistério da Igreja nos ensina sobre as verdades de fé, nós começamos a entender que por detrás da letra há o Espírito. E este é o segundo sentido do texto sagrado, o sentido espiritual. Diz o Catecismo: graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Então, graças à unidade e ao projeto de Deus, não somente o entendimento literal do texto nos transmite verdades de fé, mas os acontecimentos que a Bíblia narra nos transmitem verdades de fé. Nos transmitem verdades de fé. Os acontecimentos que a Bíblia narra nos revelam sinais. Daí que o sentido espiritual do texto sagrado pode ser subdividido em três. Então nós temos o sentido espiritual alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Por exemplo, assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Então veja, vamos pegar este exemplo do livro do Êxodo. Quando o livro do Êxodo no Antigo Testamento nos narra a libertação que Deus realizou do povo hebreu do Egito por meio de Moisés, Moisés conduziu o povo hebreu a passar no meio do Mar Vermelho, que se abriu. Quando nós lemos esse texto, nós extraímos o sentido literal. De fato, isso aconteceu. É uma narração de um evento que concretamente aconteceu. Claro, um evento miraculoso, um milagre. Esse é o sentido literal. Por detrás do sentido literal, por detrás da letra, nós temos o sentido espiritual alegórico. Então, da mesma maneira como Deus libertou outrora o povo hebreu da escravidão do Egito, Deus agora quer libertar-nos da escravidão ao demônio que é o pecado. Da mesma maneira como Deus fez o povo hebreu passar pelo meio das águas do Mar Vermelho que se abriram, Deus nos faz hoje passar por meio das águas do batismo, sacramento que faz morrer o homem velho e nascer o homem novo, nos torna filhos de Deus, da mesma maneira que o povo hebreu no Antigo Testamento atravessou o deserto para chegar à terra prometida, nós hoje atravessamos o deserto dessa vida terrena para alcançarmos a Jerusalém celeste, que é o céu. Este é o sentido alegórico, que faz parte da correta interpretação dos textos sagrados. É o primeiro sentido, o primeiro desdobramento do sentido espiritual. Então nós temos o sentido espiritual alegórico. Além dele,
nós temos o sentido espiritual moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para nossa instrução. Então, o sentido espiritual moral é aquele que busca extrair da Bíblia normas de conduta, os 10 mandamentos. Uma ética, uma moral que reordene nossas ações para o bem, que reordene as nossas ações para obedecer a Deus, a fim de renunciarmos ao pecado e crescermos na virtude. E assim, obedecendo aos mandamentos de Deus, trilharmos o caminho que nos conduz à santidade, ao céu. É o sentido espiritual moral. E por fim nós temos o sentido espiritual anagógico, da palavra grega anagogé. O que isso significa? Diz o texto do Catecismo: podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Em grego, anagogé significa condução. A igreja na terra é sinal da igreja do céu, por exemplo. Então, o sentido espiritual anagógico é aquele que busca extrair das Sagradas Escrituras o nosso fim último, o mistério escatológico. Dessa maneira, a Jerusalém terrestre, ou a igreja, é sinal da Jerusalém celeste, a pátria eterna para a qual nós estamos caminhando. Esse é o sentido espiritual anagógico. Nós, ao longo do curso, vamos buscar extrair tanto o sentido literal quanto o sentido espiritual dos textos do Evangelho de São João. Na sequência, ainda na segunda parte da nossa introdução, é importante falarmos algo sobre o cânon das Sagradas Escrituras. E aqui nós nos colocamos no tópico 5º dessa segunda parte da introdução e nos perguntamos: quantos livros tem na nossa Bíblia? Na Bíblia Católica nós temos 73 livros ao todo. São 46 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Esta é a Bíblia Católica. Cânon, como dizíamos antes, é uma palavra que significa lista. Então, os textos da Bíblia surgiram a partir da igreja, e de modo particular os textos do Novo Testamento foram escritos pela igreja, foram escritos dentro da tradição apostólica. Os textos do Novo Testamento, de modo particular, surgiram a partir da tradição apostólica. São as verdades de fé que foram postas por escrito. E a igreja, ao longo da história, além de escrever os textos, os selecionou, os separou e escolheu. Colocou na Bíblia os textos inspirados por Deus, portanto, revelação. E tirou da Bíblia os textos chamados apócrifos, nos quais a igreja não crê que exista inspiração, o carisma da inspiração divina, ou seja, revelação. Pode existir um outro dado histórico, mas não são textos inspirados por Deus. A igreja faz esse discernimento ao longo da história e aqui nesse discernimento o magistério da igreja tem um papel muito importante. Importante dizer que a Bíblia Católica contém então 73 livros, enquanto que a Bíblia Protestante contém apenas 66 livros, 7 livros a menos, que os protestantes tiraram da Bíblia já em Lutero. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, 7 livros, além do fato de que os protestantes também retiraram trechos do livro de Esther, capítulo 10, versículos de 4 a 16, e tiraram textos do livro de Daniel, capítulo 3, versículos de 24 a 30, e o capítulo 13 e 14 inteiros do livro de Daniel. Então, a Bíblia Católica é a Bíblia completa, que a igreja, desde os primeiros séculos, sempre a teve como inspirada e canônica. E por fim,
um sexto tópico dentro desta segunda parte da nossa introdução, na qual estamos falando sobre as Sagradas Escrituras. É importante dizer aqui quais são as fontes dos textos sagrados. Ora, nós temos basicamente 4 fontes dos textos que compõem a Bíblia. Nós temos, primeira fonte, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é esta aqui. Nós podemos adquiri-la com certa facilidade. A Bíblia hebraica, ela também é conhecida como Tanakh, e o texto hebraico se lê ao contrário, Então o livro ele se abre da esquerda para a direita, e quando nós abrimos a Bíblia hebraica, nós lemos o texto da direita para a esquerda. Aqui então nós temos escrito em hebraico os 3 conjuntos de livros que os judeus usam até hoje e têm por revelados. Tanakh é uma palavra que abrevia o nome desses 3 conjuntos de livros da Bíblia hebraica. Então nós temos a Torá, palavra que significa ensinamento, são os livros mais sagrados para os judeus. Nós temos o conjunto de livros intitulados Neviim, palavra hebraica que significa profetas, então são os escritos dos profetas. E nós temos, por fim, um conjunto de livros cujo nome é Ketuvim, palavra hebraica que significa escritos. São os diversos relatos, os livros históricos, como por exemplo o livro de Reis, Esther, Samuel, por exemplo. Então nós temos 3 conjuntos de livros que compõem a Bíblia hebraica. A Torá, Neviim e Ketuvim, estes 3 nomes foram abreviados na palavra Tanakh. Essa é a Bíblia hebraica. Então aqui nós temos o Antigo Testamento inteiro, escrito em hebraico. É a primeira fonte das Sagradas Escrituras. Nós, católicos, quando fazemos exegese de um texto do Antigo Testamento, podemos recorrer a este livro, o texto original em hebraico. Algumas das nossas Bíblias, como por exemplo a Bíblia da CNBB ou a Bíblia de Jerusalém, buscaram traduzir o Antigo Testamento direto do hebraico. Essa é a primeira fonte das Sagradas Escrituras. Mas nós temos ainda uma segunda fonte, que é a chamada a Bíblia Septuaginta. Eu não a tenho aqui no momento para mostrar a vocês. A Septuaginta é também conhecida como sendo a tradução dos 70. É o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia hebraica. Nessa Bíblia hebraica nós temos apenas o Antigo Testamento, porque, obviamente, o povo hebreu, o povo judeu, não reconhece como canônico ou como inspirado os textos do nosso Novo Testamento. A Septuaginta, então, ou tradução dos 70, é a Bíblia hebraica traduzida para o grego. Isso aconteceu entre os séculos 3 e 2 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. E segundo uma antiga tradição, foram os 72 rabinos que teriam trabalhado na sua tradução. E ela teria sido realizada, essa tradução, em 72 dias, como nos ensina uma antiga tradição do povo hebreu. Por isso ela é chamada também de a tradução dos 70, a Septuaginta. A Septuaginta, na verdade, é o Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, vertida para o grego, para os judeus da diáspora, os judeus que viviam no mundo helênico, ou no mundo grego. Já nessa época, no século 3, século 2 antes de Cristo, e que não falavam mais hebraico, e portanto não conseguiam ler a Bíblia hebraica. Foi necessário traduzi-la, portanto, para o grego. É a Septuaginta, segunda fonte das Sagradas Escrituras.
Depois nós temos uma terceira fonte das Sagradas Escrituras, a chamada Bíblia grega. A Bíblia grega contém os textos do Novo Testamento em grego, né? Portanto, os textos originais em sua maioria, né? A Bíblia grega, portanto, reúne os escritos do Novo Testamento, tal como foram redigidos pelos hagiógrafos, isto é, pelos autores sagrados, né? Alguns trechos do Novo Testamento foram escritos em hebraico, mas logo traduzidos para o grego. É, portanto, a chamada Bíblia grega. E, por fim, a última fonte dos textos sagrados é a chamada Bíblia Vulgata, que nós mostrávamos no início, quando comentamos a bibliografia complementar. A Vulgata é a Bíblia que foi traduzida para o latim por São Jerônimo. É esta Bíblia aqui, que está inteira em latim. Então, São Jerônimo traduziu a Bíblia hebraica e a Bíblia grega para o latim. Isso acontece no século V. São Jerônimo traduz a Bíblia a pedido do Papa Dámaso I, que foi Papa entre os anos de 366 a 384. E São Jerônimo usa então os textos originais para fazê-lo, né? É a Bíblia Vulgata. Estas são as 4 fontes das Sagradas Escrituras, nas quais a Igreja vai buscar textos para realizar traduções na língua de cada país. E também os teólogos exegetas utilizam-se destes textos para buscar compreender, estudar, extrair as verdades de fé desta fonte da revelação divina, as Sagradas Escrituras. Muito bem. Dito isto, então, nós terminamos a segunda parte da nossa introdução. Vamos, a partir de agora, entrar na terceira parte da nossa primeira aula de hoje, da nossa primeira aula deste curso e desta introdução, né? Nessa terceira parte, nós vamos falar especificamente do Evangelho de São João. Para fazermos isso, eu vou utilizar aqui este livro dos Cadernos de Estudo Bíblico do Scott Hahn, o Evangelho segundo São João, para falarmos coisas importantes a respeito deste texto, que será o objeto de estudos do nosso curso ao longo destas aulas, né? Pois bem, diante do Evangelho de São João, nós vamos nos perguntar primeiro sobre a autoria. Quem escreveu o Evangelho de São João, né? Ora, a Igreja crê que o Evangelho de São João foi escrito, de fato, pelo apóstolo São João, né? E talvez tenha sido retocado pela sua comunidade, pela comunidade que este apóstolo fundou na Ásia, né? Então, essa é a visão tradicional. Este é o entendimento mais antigo da Igreja com relação à autoria do Evangelho de São João. Este livro de Scott Hahn, o autor diz o seguinte: distinto dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João não é exatamente anônimo, né? Então, os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos na sequência da nossa Bíblia de hoje, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, a Igreja ensina que estes evangelhos sinóticos não tiveram apenas um autor, mas eles foram retocados e os textos, os capítulos, foram sendo costurados ao longo da história por algumas comunidades cristãs da era apostólica. Todavia, o Evangelho de São João não é exatamente anônimo e não foi escrito exatamente dessa forma como os sinóticos, né? O autor discretamente se identifica como sendo o discípulo que Jesus mais amava.
Isso é dito no capítulo 21, versículo 20 e versículo 24 do Evangelho de São João. Então, o autor deste Evangelho se auto-identifica como sendo o discípulo que Jesus mais amava. E afirma seu testemunho do ministério e da vida de Jesus Cristo. Entretanto, nunca é revelado o nome desse discípulo, que aparece em várias passagens deste Evangelho. A soma das evidências, tanto na tradição como nos próprios textos, sugere que o discípulo em questão é o próprio apóstolo João, um dos filhos de Zebedeu, irmão de Tiago Maior. Várias considerações contribuem para essa conclusão e agora o autor começa a enumerá-las aqui na sequência. Então, já podemos dizer algo importante sobre a autoria do Evangelho de São João. Embora alguns teólogos modernos do século XIX e do século XX desacreditaram dessa hipótese, algumas descobertas de fragmentos do Evangelho de São João no Egito, que aconteceram mais recentemente, foram argumentos a favor daquilo que a Igreja sempre acreditou, que o autor deste Evangelho, o autor do quarto Evangelho, é o próprio apóstolo São João. Embora, talvez, ao longo do tempo, este texto tenha ganhado certos retoques da comunidade fundada por este mesmo apóstolo na Ásia. São João apóstolo, então, é um dos filhos de Zebedeu, irmão de Tiago Maior, e pertencia ao círculo dos apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. João apóstolo também era o discípulo, o apóstolo mais novo de Jesus. Quando começou a seguir Jesus, era ainda um jovem, um adolescente. Alguns exegetas dizem que João, quando começou a ser discípulo de Cristo, tinha em torno dos seus 15, 16 anos de idade. Era o apóstolo mais novo. E o único dos apóstolos que não morreu mártir. Morreu com uma idade avançada, mas não morreu mártir. Foi exilado na ilha de Patmos, mas depois retornou à sua comunidade na Ásia, e ali teria morrido já como um ancião de longos anos. Dentre as várias considerações que o autor nos apresenta aqui, ele nos apresenta 6 argumentos a favor da autoria de São João apóstolo deste Evangelho. Dentre estes 6 argumentos, eu gostaria de extrair 2. Em dado momento, o autor diz o seguinte: o adjetivo amado, o discípulo que Jesus mais amava, o adjetivo amado nos dá a entender que ele fez parte, o autor deste Evangelho fez parte do círculo dos apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Apenas esses 3 dos 12 apóstolos foram renomeados por Jesus na tradição do Evangelho, Marcos 3, 16 e 17, e escolhidos para acompanhá-lo nos momentos mais essenciais de seu ministério. De fato, é Pedro, Tiago e João que está com Jesus na transfiguração. É Pedro, Tiago e João que Jesus chama para subir com eles ao Horto das Oliveiras. Pedro, Tiago e João eram os apóstolos que faziam parte do grupo mais íntimo do Senhor. Já que Pedro é claramente discriminado do discípulo amado, no capítulo 20, versículo 2, e no capítulo 21, versículo 20 do Evangelho de João, uma vez que Pedro é claramente discriminado, distinto do discípulo amado, e Tiago foi martirizado muito cedo para ser considerado o autor deste Evangelho, sobra apenas um, João. João continua sendo o candidato mais provável a autor deste texto. Um outro apontamento que eu quero extrair dentre estes 6 é o seguinte: quanto às evidências externas, então nós temos evidências internas aos evangelhos, mas nós temos também evidências externas, ou seja, outros autores cristãos que testemunham sobre a autoria deste quarto evangelho. Quanto às evidências externas, Santo Irineu, que está no ano 180 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, que está no ano 200 depois de Cristo,
e outros dos primeiros escritores cristãos testemunham unânimes que o apóstolo João é o discípulo amado que escreveu o quarto evangelho, provavelmente na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Então, segundo estes autores cristãos, que são padres apologistas, que se colocam, portanto, dentro da patrística, né? E os seus textos fazem parte da patrologia, Santo Irineu e Clemente de Alexandria, de modo particular, esses dois autores, testemunham que o quarto evangelho foi escrito de fato pelo apóstolo São João. Além destes autores eclesiásticos, nós temos um texto muito importante, que é o texto do Cânon de Muratori, né? O Cânon de Muratori é o nome de um documento muito antigo que nos relata uma lista dos textos bíblicos, uma lista dos textos que seriam os canônicos, os escolhidos pela Igreja para compor o Novo Testamento. O Cânon de Muratori foi escrito por volta do ano 150. Então, este texto, cujo autor é anônimo, Muratori é o nome do padre italiano que o descobriu recentemente, no século XX. Portanto, este texto ele é um texto muito antigo, mas que foi descoberto apenas recentemente, né? Muratori, portanto, é o nome deste padre, e o cânon levou o nome dele, Cânon de Muratori, mas o texto mesmo nós não sabemos quem escreveu, o autor é desconhecido, né? Segundo o Cânon de Muratori, um texto, portanto, datado do ano 150, anterior, portanto, ao testemunho de Santo Irineu, anterior ao testemunho de Clemente de Alexandria, segundo este texto, também João Apóstolo teria sido o autor do quarto evangelho. Vou ler agora para vocês um pequeno trecho do Cânon de Muratori, né? O terceiro livro do Evangelho é o de Lucas. Este Lucas, médico que depois da ascensão de Cristo foi levado por Paulo em suas viagens, escreveu sob seu nome as coisas que ouviu, uma vez que não chegou a conhecer o Senhor pessoalmente. E assim, à medida que tomava conhecimento, começou a sua narrativa a partir do nascimento de João. O quarto evangelho é o de João, um dos discípulos. Questionado por seus condiscípulos e bispos, disse: andai comigo durante 3 dias a partir de hoje, e que cada um de nós conte aos demais aquilo que lhe for revelado. Naquela mesma noite foi revelado a André, um dos apóstolos, que, de conformidade com todos, João escrevera em seu nome. Assim, ainda que pareça que ensine coisas distintas nestes distintos evangelhos, a fé dos fiéis não difere, já que o mesmo Espírito inspira para que todos se contentem sobre o nascimento, paixão e ressurreição de Cristo, assim como sua permanência com os discípulos e sobre suas 2 vindas. E o texto continua. Então, o Cânon de Muratori, um texto do ano 150, datado por Carbono 14, diz com todas as letras: o quarto evangelho é o de João, um dos discípulos. Então, é um documento muito antigo que atesta também a autoria do quarto evangelho como sendo escrito pelo próprio apóstolo, discípulo São João. O discípulo, então, que Jesus mais amava. A tradição da igreja nos ensina que São João teria morrido com idade muito avançada, por volta de 80 anos ou mais, teria São João Apóstolo quando morreu. Isso nos faz crer que São João tenha escrito o seu evangelho mais para o final de sua vida, depois do exílio na ilha de Patmos. Por isso que agora, num segundo tópico dessa terceira parte da nossa introdução, vamos falar sobre as datas prováveis que o Evangelho de João foi escrito.
Scott Hahn, aqui no Caderno de Estudo Bíblico, nos diz o seguinte: inúmeros estudiosos dos séculos XIX e XX afirmaram que o Evangelho de João foi escrito no século II, por volta do ano 150 depois de Cristo, ou até mais tarde. Mas isto, esses estudiosos diziam antes da descoberta do Cânon de Muratori. Porque o Cânon de Muratori, esse fragmento foi datado por Carbono 14 justamente do ano 150. Não é? Portanto, há evidências concretas que provam o contrário. Por exemplo, além do Cânon de Muratori, um fragmento do Evangelho de João foi descoberto no Egito em 1935 e datado do ano 120 depois de Cristo, ou mais cedo. Então, além do Cânon de Muratori, que foi datado do ano 150, nós temos um fragmento do Evangelho de João descoberto no Egito, na década de 30 do século XX, em 1935, e foi datado por Carbono 14 do ano 120 ou ainda antes. Ou seja, o autor escreveu esse texto antes do ano 120. No mínimo, é a conclusão a que se chega. Né? O Evangelho original pode ter sido escrito, no mínimo, numa data próxima, mas provavelmente muito antes, considerando o tempo necessário para que o livro ganhasse popularidade e circulasse da Ásia Menor até a África. Outro exemplo está em escritos de Inácio de Antioquia, que parece aludir aos ensinamentos contidos no quarto Evangelho numa série de cartas datadas do ano 107 depois de Cristo. Se Santo Inácio de Antioquia faz alusão ao Evangelho de São João, Santo Inácio de Antioquia escreve suas cartas no ano 107. Logo, o Evangelho de São João teria que ter sido escrito antes do ano 107. Esse fato torna possível que o Evangelho de João tenha sido escrito no ano 100 depois de Cristo, pelo menos. Se foi escrito numa data anterior, é uma questão a se debater. Alguns demonstraram que João escreveu seu Evangelho aproximadamente no meio do primeiro século, até mesmo antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Curiosamente, nada do conteúdo deste Evangelho prescinde uma data posterior a essa. E a casual declaração em João 5,2 de que há, usando o tempo presente, uma piscina próxima ao portão das ovelhas, em Jerusalém, concorre para a antiguidade dos escritos. Então, alguns estudiosos dizem que o apóstolo João teria escrito o seu Evangelho antes do ano 107, talvez por volta do ano 100. Esta data também é a que foi encontrada por estudiosos quando, usando o Carbono 14, dataram certos fragmentos do Evangelho de São João que hoje estão no Museu Britânico. Certos fragmentos do Evangelho de São João foram datados do ano 100. Alguns estudiosos fecham a data aqui, no final do primeiro século. Outros estudiosos vão mais além e dizem o seguinte: se no capítulo 5, versículo 2 do Evangelho de São João, o autor usa o tempo presente para dizer que há uma piscina próxima ao portão das ovelhas em Jerusalém, se há uma piscina, ela ainda não teria sido destruída, porque foi destruída com a invasão dos romanos e a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Se o autor usa o tempo presente para descrever que há uma piscina, né, no portão das ovelhas, talvez ela ainda não tivesse sido destruída, né, e a autoria, a data deste evangelho teria sido anterior ainda ao ano 70. Né? Parece improvável que João tivesse descrito essa piscina como se estivesse intacta, se de fato ela estivesse sob uma pilha de escombros. Por esse fato, é viável considerar que João tenha escrito o seu evangelho por volta dos anos 60, muito embora a maioria dos estudiosos propenda para os anos 90. Então nós percebemos que com relação à data,
na qual foi escrito este evangelho, existe uma controvérsia entre os teólogos, os exegetas e os estudiosos, mesmo dentre os arqueólogos, né? Existe uma controvérsia, né? Daniel Hopes, no seu livro História da Igreja de Cristo, também procura fazer uma certa datação, também procura uma data provável na qual o apóstolo João teria escrito o seu evangelho. E em dado momento, na página 256 do volume 1 da História da Igreja de Cristo, Daniel Hopes escreve o seguinte: mas mesmo esta diferença tem uma explicação. Entre a redação dos 3 primeiros evangelhos, bem como das epístolas paulinas e a dos textos joânicos, decorrem muitos anos, cerca de 30 ou 40. O Apocalipse data de 92 a 96 da era cristã, e o 4º evangelho data de 96 a 104. Daniel Hopes, dentre os diversos estudos que fez, nos diz que João apóstolo teria escrito o seu evangelho entre os anos de 96 a 104, final do primeiro século, início do século II. Alguns teólogos mais contemporâneos a nós colocam o evangelho de João como sendo escrito anterior ao ano 110, né? Possivelmente no final do século I. Foi escrito em grego, numa igreja da Ásia, segundo a tradição do apóstolo João, né? E é atribuído ao próprio apóstolo, né? Estas são algumas datas prováveis nas quais João teria escrito o seu evangelho. Nós podemos ficar com o seguinte: de todos esses estudos que podemos fazer, nós podemos concluir que o evangelho de São João, primeiro, foi escrito pelo próprio apóstolo, muito provavelmente, e teria recebido certos retoques da sua comunidade. Mas João teria escrito o seu evangelho antes do ano 110. Isto é uma certeza provável na qual nós podemos chegar, né? Portanto, os códices deste evangelho que estão nos museus, dentre os museus do Museu Britânico, talvez tenham sido cópias do texto do próprio autor, ou talvez sejam do próprio autor, que os teria escrito no final do século I, início do século II. O fato é que o Evangelho de João é o último a ser escrito, posterior à redação de Mateus, Marcos e Lucas, né? O Evangelho de Marcos foi redigido por volta do ano 65 a 70. O Evangelho de Mateus foi escrito após o ano 70, bem como o Evangelho de Lucas, que também é posterior ao ano 70. O Evangelho de João, situando-se dentre os anos 90, 96 a 104 ou no máximo 110, teria sido escrito depois dos evangelhos sinóticos. Isso explica algumas coisas interessantes. O Evangelho de João escreve diversos acontecimentos diferentes dos evangelhos sinóticos. O João talvez tivesse pensado, uma vez que já era do seu conhecimento os evangelhos anteriores ao seu, João teria pensado: estes outros evangelhos que já existem, Marcos, Mateus, Lucas, narraram certos eventos da vida de Nosso Senhor e os narraram quase que os mesmos. Eu vou fazer uma coisa diferente. Vou narrar certos acontecimentos que nenhum outro ainda narrou, né? O fato de João ter escrito o seu evangelho posterior aos outros evangelhos sinóticos nos faz pensar que talvez essa ideia tenha passado pela mente do autor, né? Muito bem. Por fim, falemos um pouco sobre os destinatários e propósitos deste evangelho. O Evangelho de João provavelmente foi escrito para judeus e cristãos judeus ao longo da região mediterrânea. Isso se deduz do nítido caráter judaico do livro
e de suas numerosas alusões a símbolos bíblicos e litúrgicos associados a Israel. Sua representação positiva dos samaritanos, descendentes distantes dos israelitas, sugere que esse povo também faria parte do público-alvo de João, apesar de ter sido comum interpretar o Evangelho de João no contexto da cultura grega. Novos estudos trazem a atenção dos estudiosos de volta para o panorama judeu. Então, João teria escrito o seu Evangelho para judeus e cristãos judeus ao longo da região mediterrânea. Cristãos judeus estes helenizados, de cultura grega, o que explica também o prólogo e o conteúdo do prólogo do Evangelho de São João. Podemos dizer que há controvérsias na identificação dos destinatários do Evangelho de João, mas o mesmo não se pode dizer do propósito de sua obra. João abertamente nos diz. Então, qual é o propósito dele? Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Então, os destinatários próximos a João, João escreve para judeus e judeus cristãos helenizados ao longo do Mediterrâneo, judeus cristãos de cultura grega, consequentemente escreve aos gregos, consequentemente escreve a todos nós, Igreja Católica. E o seu propósito, a sua intenção, ele escreve para que nós acreditemos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e crendo, tenhamos a vida eterna em seu nome. Ou seja, o objetivo do apóstolo João não é outro senão nos dar a conhecer verdades de fé para que sejamos salvos, para que encontremos a eterna salvação. É isto, em resumo, o que podemos dizer acerca do Evangelho de São João. E aqui então termina a nossa introdução a este curso, aos nossos estudos. Nós então discorremos um pouco sobre os 3 pilares da Igreja: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Falamos, em resumo, o que são as Sagradas Escrituras e como interpretá-las. E, num terceiro momento, numa terceira parte da nossa introdução, falamos um pouco sobre o Evangelho de São João, sua autoria, as datas prováveis nas quais foram escritos, na qual foi escrito, e, por fim, os destinatários e o propósito que o autor tinha em mente ao escrever este texto sagrado. Muito bem, nós vamos então finalizar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, quarta-feira da semana que vem, nós vamos começar a leitura do capítulo 1 do Evangelho de São João e vamos começar nossos estudos do prólogo. Nós usaremos na próxima aula a apostila que fizemos, que contém uma pequena exegese do prólogo do Evangelho de São João. Essa apostila está no nosso drive do Mosteiro de São Bento. Então aqui vai algumas informações práticas para os alunos que estão fazendo os nossos cursos pela primeira vez. Nós temos um grupo dos alunos do Mosteiro de São Bento no WhatsApp. Esse grupo ele serve para informações, para orientações de estudos, e nós enviamos também por meio dele certos arquivos que usaremos em aula. Além do grupo no WhatsApp, nós temos também um drive do Mosteiro de São Bento. Dentro do drive nós temos a pasta deste curso do Evangelho segundo São João Apóstolo. Lá dentro dessa pasta nós temos diversos textos, diversos documentos, dentre eles essa apostila que usaremos na próxima aula. Vocês podem fazer o download de todos os textos que estão ali para estudar, para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, inclusive muitas coisas que nós hoje estudamos. Resumidamente, nós temos lá nessa pasta deste curso diversos outros textos para aprofundar ainda mais nossos estudos. Quem ainda não tem o link de acesso ao Drive, nós poderemos depois fornecer, é só entrar em contato conosco. As nossas aulas, elas serão transmitidas ao vivo, sempre,
às quartas-feiras, das 19h30 às 21h15. Quem estiver acompanhando ao vivo e quiser enviar a sua pergunta, a sua dúvida, pode enviar no chat. Nós vamos sempre ao final das aulas respondê-las. Ou pode enviar depois a sua pergunta para o meu número particular, no WhatsApp, ou ainda no meu e-mail, evertontorezin@gmail.com, Everton com E sem H, né? E N de navio no final, Torezin, tudo junto, Everton Torezin, tudo junto, Torezin é T-O-R-E-S-I-N de Maria no final, @gmail.com. Quem quiser enviar a sua pergunta, eu posso respondê-las também por este e-mail. O que mais? Temos então o grupo no WhatsApp, temos o Drive do Mosteiro de São Bento. A partir da próxima aula, a nossa transmissão será restrita aos alunos, então nós sempre enviaremos, o César sempre enviará o link de acesso pelo grupo do WhatsApp. Quem não estiver entrando no grupo e quiser entrar, vai ficar mais fácil o seu acesso às aulas. E é isso. Uma grande alegria então estar com vocês, iniciando mais este curso. A partir da próxima aula, uma vez que já encerramos a introdução, nós vamos ler e analisar os textos do Evangelho de São João, começando pelo prólogo, né? Então, uma grande alegria estar com vocês. Que Deus nos acompanhe ao longo deste curso, deste caminho de estudos, nos dando a graça e o dom do Espírito Santo, a fim de que possamos interpretar os textos sagrados e também vivê-los, né? Uma grande alegria, então, estar com vocês e até a próxima aula.